Vou jogar isso aqui para debate agora com os nossos debatedores. Começo com o Poit dessa vez. Poit, você leu ontem, como todos nós, com surpresa, inclusive os argentinos à tarde já estavam começando a ficar surpresos com a possibilidade dessa guinada aí de Javier Milei, né, no final atingindo aí o primeiro lugar nas intenções de voto nessas primárias argentinas. Claro que todo mundo ficou surpreso, mas todo mundo entendeu um pouquinho ali que tem um contexto histórico da Argentina. O que você acha que explica essa guinada da ultradireita, uma pessoa com ideias tão radicais, em alguns momentos até, a gente diria, impraticáveis para o povo argentino, mas é como se fosse ali, digamos, um voto de protesto. E a gente já viu esse filme. Lu, é uma situação antissistema. É um voto de protesto contra uma Argentina que teve um governo de esquerda dominando o país, um governo que causou tanta corrupção e levou a Argentina para o buraco que está. Então a população falou, chega, eu quero uma alternativa. E aqui vale, gente, colocar algumas observações sobre o Javier Milei. Primeiro, Javier Milei é um ultraliberal, um libertário, o que é diferente de ultradireita. Né? E trago aqui, inclusive, alguns comentários do nosso diretor de Brasília, Daniel Hittner, e comparo. Em relação ao tamanho do governo, gente, quem é de ultradireita apoia um governo forte e centralizado. Quem é o ultraliberal, que é o caso do Javier Milei, é o contrário, defende descentralização. Inclusive, ele defende tirar o Banco Central, acabar com o Banco Central e governo mínimo. Uma outra coisa, eu tomei nota aqui, porque as pessoas foram participando em relação às liberdades individuais. Paulo França mandou aqui, rapaz, eles têm que ver o diagrama de Nolan, que coloca as liberdades individuais, né, e liberdades econômicas. O Javier Milei e os libertários valorizam liberdades individuais e pessoais, gente. Ele, por exemplo, é a favor do casamento gay. Ele é a favor de casais homoafetivos adotarem uma criança e a favor de liberação de algumas drogas. Já os ultradireitas são muito mais conservadores, né, e pensam diferente nesses temas. E aí, Lu, mais para trazer participação de quem colocou aqui também, o Narlock colocou isso aqui e colocou lá no Instagram dele, falou, ó, ele não é contra imigrantes, não é contra o casamento gay, não é nacionalista, pelo contrário, ele quer abrir o comércio, adotar até uma moeda estrangeira para o seu país. E ousa dizer aqui o Felipe França, um outro comentário com que eu concordo, ele falou, a Argentina está vivendo algo parecido que a gente viveu em 2018, mas ao invés de ter um Bolsonaro para candidato, escolheram diretamente o Paulo Guedes. Eu falei, cara, mas o Javier Milei é doutor em economia, né? Tem aquele cabelo de Boris Johnson, meio bagunçado, mas as pessoas estão preocupadas com a característica intelectual e de execução dele, gente. Né? E aí eu até debati com o França aqui, eu falo, rapaz, ele falou, gente, para quem tem que levar um tijolo de dinheiro para comprar um cafezinho na esquina, ele está preocupado se vai tirar o país da situação. Então, para a gente diferenciar o que seria um ultradireita, que fecha o mercado, que quer soberania, que não abre o mercado para fora, e um ultraliberal, que é o caso do Javier Milei, que termina o seu discurso perguntando por que será que a oposição e os políticos têm tanto medo da liberdade? Será que é porque vai acabar com a mamata do sistema e a mamata dos políticos que sugaram da população argentina por tanto tempo? Falas do Javier Milei no final do discurso, mas tem muita água por vir, viu, Lu? Porque ficou um terço, um terço, um terço. Um terço para quem está lá já que é a esquerda, um terço para a turma do Macri e um terço para esse voto de protesto ou antissistema na Argentina. Você me confundiu, sabia? Porque você fez uma defesa aqui, ele fez uma defesa do Javier Milei, mas também tem uma pauta de costumes do Javier Milei extremamente questionável, né? Inclusive de vendas de transplantes de órgãos, a gente chegou a falar aqui, o nosso Daniel Hittner trouxe aqui pra gente, então é complexo, não é só ultraliberal, mas a gente tem aí alguém também com pautas bem extrema-direita, digamos assim. Mas vamos lá, vamos ouvir um pouquinho do Tardelli aqui. É um filme que a gente já assistiu, né? Não é um filme inédito. Um país em crise, as pessoas desalentadas, uma espiral inflacionária incontrolável. Quem viveu a espiral inflacionária que nós tivemos no Brasil nos anos 80, eu vivi,
tem péssimas memórias desses dias. Uma inflação muito alta, ela faz com que a gente perca a noção do valor do nosso trabalho, do valor da nossa dignidade. Sem moeda, a moeda representa muita coisa no regime de livre iniciativa. Você compra e vende. Você tem que juntar um caminhão de dinheiro, um caminhão de nota para poder comprar alguma coisa, os preços assim se atropelando, a economia se decompondo, a gente não sabe, ninguém sabendo como vai ser o dia seguinte, cria na população essa situação do não queremos mais e parte para aquilo que é frontalmente contrário a tudo aquilo que existe até hoje. Foi assim no Brasil de Jair Bolsonaro. Bolsonaro ele se elegeu criticando exatamente os próprios políticos, dizendo que ele não era político, que ele ia acabar com a mamata, acabou a mamata, pregando a diminuição do Estado, e no final das contas o que houve foi uma desestruturação geral da administração pública e da própria economia. Então, é muito complicado a gente dizer, olha, eu concordo muitas vezes que há uma hipertrofia em alguns momentos, em alguns segmentos, mas é muito difícil a gente fazer um discurso desse num país com as dificuldades que tem a Argentina. A Argentina é um país que trabalha e luta com muitas dificuldades. Embora seja um país pujante, seja uma economia, seja uma população altamente educada, os padrões de escolas argentinos são padrões mundiais, mas vamos esperar que a água corra por baixo da ponte e esperar que a extrema-direita não repita na Argentina o filme daqui no Brasil, que o mocinho morre no fim. Muito bem, só lembrando aqui algumas das pautas, o Poit, que é um liberal, trouxe aqui a defesa de um outro liberal, né, na economia, lembrando algumas das pautas que ligam Javier Milei à extrema-direita, que é justamente pautas mais conservadoras, né, que é a questão do aborto, contra a educação sexual nas escolas. Ele defende também o fim da educação gratuita, né? Então, privatização do sistema de saúde, mas essa é uma bem polêmica, que é o livre comércio de órgãos humanos, né? Vamos lá, vamos ouvir a Samantha. Bom, Lu, o que acho que está acontecendo na Argentina com essa votação é uma coisa histórica, né? Você vai de um governo de esquerda para a direita, a história é pendular, né? Mas eu o classifico como ultraliberal, porque ele quer restringir o Estado ao máximo, não é? Quando ele fala em acabar com o Banco Central, ele é muito a favor dos direitos individuais, como o Poit bem colocou, né? A questão da legalização do comércio de órgãos. Ele quer reduzir ao máximo os serviços públicos, né? Taxar a educação, taxar a saúde. Isso, no nosso sistema, seria impossível porque a Constituição coloca como gratuito, mas eu não sei como é que é o sistema constitucional da Argentina. Agora, por que os argentinos estão indo nesse voto de protesto, que eu ousaria dizer que é um voto de desespero? Porque a economia da Argentina está terrível, com um governo de esquerda que gastou, com corrupção. Isso está diluindo. A moeda argentina perdeu 95,9% do seu valor em relação ao dólar, ela derreteu. Não é? O endividamento da Argentina, que ela pediu para o FMI, foram 57 bilhões. E ela não paga, ela não tem como pagar. Então, não adianta dizer que o FMI está sendo rigoroso, porque a Argentina não tem como pagar, ela não se estruturou para isso, né? Eles têm uma dívida fiscal externa que compromete 80,5% do seu PIB. Se continua um governo que só pensa no social, esse Estado implode, não tem como ele se sustentar. Portanto, esse voto de antissistema na Argentina é, na verdade, um voto de desespero contra esse sistema de só gastar, de não controlar a economia, de não incentivar a parte econômica. Isso se reflete num voto num ultraliberal, que também não é algo saudável para a Argentina nesse momento. Muito bem, Gabi.
Olha, eu penso que a situação da Argentina não é tão simples assim, né? Então, vou voltar um pouquinho aí na história. A Argentina, há mais de 30 anos, né? Ao mesmo tempo em que o Brasil passava por uma grande crise econômica e inflacionária, a Argentina também passava. No Brasil, nós tivemos o Plano Real, graças ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, na época ministro. O Plano Real acabou recuperando, recompondo a economia do Brasil. Na Argentina, eles adotaram o Plano Cavalo, o ministro da Economia da época era o Domingo Cavallo. Eles implementaram o Plano Cavalo, que nada mais era do que instituir a paridade entre o dólar e o peso. Em um primeiro momento, isso resolveu a situação, né, na economia da Argentina, o PIB cresceu, conteve a inflação, mas a longo prazo os produtos argentinos ficaram muito caros no mercado exterior, inclusive as relações comerciais com o Brasil ficaram, era uma relação forte, acabaram ficando mais fragilizadas por conta do encarecimento dos produtos argentinos e o dólar escasseou. E eles dependiam muito, a economia deles dependia muito do dólar. Então eles foram se endividando, não é uma dívida que foi feita agora nos governos recentes, uma dívida que vem há 3 décadas se acumulando. Então eles foram se endividando para conseguir comprar mais dólar, para trazer dólar para o mercado. E uma das últimas tentativas, que foi uma tentativa desastrosa do presidente Alberto Fernandes, foi imprimir papel, imprimir peso. Então, isso também acelerou aí com o desmonte da economia argentina. Eles estão passando por um empobrecimento, crise econômica, empobrecimento, uma grave crise também de segurança pública. Então, sim, é um voto de protesto. Penso que, principalmente a juventude, que não conhece esse histórico da Argentina, né, de desmonte da economia, que já se baseou lá atrás na paridade com o dólar, a juventude quer alguma coisa, bom, vamos votar então no antipolítico, né? O discurso do Milei é a antipolítica, anticasta política, mas ele não tem nada de diferente do que já foi feito. Falar que vai agora trazer o dólar como oferta oficial, como moeda oficial, desculpe, sendo que o desastre da economia argentina se deve muito a essa paridade com o dólar há 30 anos atrás, é uma resposta muito simplista, mas parece que tem aí uma parte do eleitorado que quer apostar, bom, já que nada está dando certo, vamos apostar no radicalismo.